Saudações rubro-negras, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Flamengo se preparando para o jogo de amanhã no Maraca. Vamos atropelar aquela mulambada do Vasquinho lá. E vamos conferir a preparação do Flamengo aqui nesse vídeo que eu separei para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e compartilha o vídeo. E é isso, sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Vamos falar do Flamengo, hein? O técnico Felipe Luiz pode ter novidade no time titular para esse clássico do... Ih, quem será aí, Pedrosa? Até imagino. Mais um dia de boas notícias no Ninho do Urubu. Após ser poupado do primeiro jogo, o De La Cruz participou normalmente dos treinos e deve retornar ao time do Flamengo para encarar o Vasco pela semi do Carioca no próximo sábado. Danilo, que também ficou de fora da última partida por conta de um incômodo muscular, retornou às atividades e deve pintar entre os titulares. Além dele, Juninho e Alexandro também estão liberados para o Clássico dos Milhões. Para a partida, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos, um número maior do que a quantidade de torcedores presentes no confronto de ida. O jogo de volta promete ser quente, na busca por uma vaga na final do Campeonato Carioca. Sempre Flamengo. A gente fala até o carioca diferente, você sabe, né? Que é a Campeonato Carioca. Quem narra às vezes também é Fla-Press, entendeu, Lucas Pedrosa? Complicado. Acontece, gente, acontece. Ô, Lucas Pedrosa, e aí essa novidade do Flamengo? Cara, assim, o Flamengo, na verdade, independentemente de quem jogar, Fernanda, vai ser o Flamengo que a gente já espera que seja. O De La Cruz não jogou no último jogo por conta do gramado sintético, até o Vene explicou isso, o Felipe Luiz também explicou isso na coletiva, e ele é um jogador extremamente qualificado, um cara que é um motorzinho, que muda o time do Flamengo também. Claro que ele está sendo preservado justamente para não acontecer o que aconteceu ano passado. O De La Cruz custou muito aos cofres do Flamengo e não conseguiu ser um jogador regular no sentido de físico, principalmente dentro de campo, porque quando ele jogava bem, mas ele jogou muito pouco para o que a gente esperava em relação à constância. Então, assim, ele voltando no sábado, o Flamengo ganha outra cara. O Flamengo é um time que tem o Gerson, que tem jogadores espetaculares, até mesmo o Everton Araújo, que é um garoto da base, que desde o ano passado vem surgindo muito bem. Se ele jogar, ele vai jogar bem. Pulgar, até o Alan tá começando a voltar a desempenhar seu futebol. Então, assim, independentemente de quem jogar, Fernando, eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um time muito bom à disposição. Eu falei 4 da seleção que a gente vai comentar já, sim, mas o Gonzalo Plata foi convocado, tem o De La Cruz foi convocado, o Arrascaeta foi convocado. Então, assim, é muita gente boa nessa equipe do Flamengo. O Flamengo pode ter 9 jogadores convocados. A gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, a gente falou em relação à despreocupação do torcedor. Porque se antigamente, pouco tempo atrás, o rubro-negro ficava, puxa, agora a gente ficou sem o Bruno Henrique, ficou sem o Arrascaeta, não há tempo de lamentação, sim, porque existem peças valiosas. E aí, para esse jogo contra o Vasco, você podendo ter o retorno de um Danilo, de um Alexandro e de um Juninho, olha a potência desses 3 jogadores, ô Pedrosa, sim, a potência de que já tem no elenco do Flamengo, e foi o que a gente até falou em relação agora ao torcedor do Vasco, né? A gente fala que com um torcedor carioca é difícil, o cenário é difícil, mas não é impossível. O torcedor do Vasco tem que ter a fé, a esperança dele aí e as boas notícias de ontem em relação ao jogo do Nova Iguaçu. Mas esse time do Flamengo tem elementos muito poderosos. A gente falando de um Danilo e eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou muito fã do futebol do Danilo. Eu gosto desses jogadores com experiência e que conseguem fazer uma mudança de cenário, não só técnico, mas também mental, o Lucas Pedrosa. O Danilo no futebol brasileiro, ele é muito acima da média. Hoje, se a gente for pensar em seleção, eu acho que tem outros jogadores na frente dele, mas em relação ao futebol brasileiro, e ele jogando no melhor time do Brasil, com um treinador que entende e o entende completamente dentro de campo. O Danilo é um cara inteligentíssimo. Ninguém passa pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Porto, sem ser um grande jogador. Então, assim, sem dúvida alguma, ele dá uma adição aí ao time do Flamengo, que já tem o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, e o Alexandro também. Apesar do Varela ter feito boas partidas como lateral esquerdo, o jogador de ofício é o Alexandro, é um bom jogador, é um excelente jogador também. É complicado, né? Os caras têm uma seleção de fato,
A responsabilidade é toda do Felipe Luiz, toda do Flamengo de conseguir passar para essa final, principalmente com o resultado conquistado no último sábado, mas também porque é o que eu sempre comento aqui. O Felipe Luiz ele é competentíssimo, ele é muito estudioso, mas ele também deu a sorte de ter uma máquina na mão. O Flamengo é uma máquina, gente. Então, assim, toda a responsabilidade que o Flamengo tem de jogar bem, com certeza ela é plausível de acordo com a qualidade desse elenco. Muito bem, falando em seleção, a seleção brasileira foi convocada com 5 jogadores do Flamengo e o retorno do Neymar. A Bruna Carvalho estava lá e são 4 jogadores. Já ia falar, não foram 4, gente? Wesley, Danilo, Gerson. Isso, são 4 e jogadores. Léo Ortiz. Quem que foi que fez um negocinho antes de escrever o TP? Quem foi? Ah, é carnaval, né? É carnaval. Tá, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Entendeu? Deve ter um ex-Flamengo aí na lista também. O Vinícius Júnior. Tá explicado. Sabia, foi uma prévia complicada. Entendeu? Você tá me entendendo? E o Neymar também, gente. Olha, o homem tá voltando pra seleção. A Bruna Carvalho tava lá e conta. O técnico Dorival Júnior anunciou o nome dos 23 jogadores que vão defender o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vamos à lista. Foram chamados os goleiros Alisson, Bento e Ederson, os defensores Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. André, Bruno Guimarães, Gerson, Joeliton, Matheus Cunha e Neymar Júnior no meio-campo. E Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior para o ataque. A maior parte hoje atua em times da Europa. 7 jogam no futebol brasileiro. 4 deles, inclusive, no Flamengo. E o Wesley sendo convocado pela primeira vez. A seleção brasileira se apresenta agora no dia 17, em Brasília. O próximo jogo é no dia 20 de março, contra a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Depois, no dia 24, eles já viajam, fazem o último treino e tem o segundo jogo marcado para o dia 25, em Buenos Aires, contra a Argentina. Muito bem, ela comentou, a Bruninha, que em relação ao Wesley, né, a primeira convocação dele para a seleção principal, e aí a gente tem a reação do jogador quando ficou sabendo que foi convocado. Cadê? Olha aí, ó. Wanderson, do Mônaco, e Wesley. Eu fico feliz com isso, porque enquanto existir essa reação, a gente vê que a seleção brasileira vive, Lucas Pedrosa. É verdade. Porque a gente vê de uns 10 ou um pouco mais, você vai falar, entrevistar um jogador, a gente tem essa oportunidade, e o sonho deles é sempre jogar na Europa. Há um tempo atrás, o sonho do jogador era ser convocado para a seleção brasileira. Então, quando a gente vê uma reação assim tão positiva, que geralmente é assim, né? Os jogadores ficam sempre emocionados na primeira vez que são convocados, eu fico muito feliz. Todo mundo sabe como eu gosto da seleção. E é isso, gente. Como vocês conferiram o vídeo aqui comigo, Mengão se preparando para a gente passar o trator no Vasquinho amanhã. Vamos destruir mais um, rumo à final, buscar mais esse título aí contra o Fluminense. A escalação da seleção, vocês viram aí os 4 do Flamengo podendo chegar até 9. Vocês viram que tem os jogadores brasileiros e tem os jogadores sul-americanos também. Agora, eu quero a sua opinião aí na caixa de comentário. O que é que vocês acham da preparação do Flamengo e dos jogadores convocados? É isso. Ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Vou ficando por aqui, Papai do Céu abençoe. Bye, bye.